responsável pelas áreas de comportamento, aviação, assuntos relativos ao judiciário e escreve para o Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo. Nosso convidado do Café com Quê de hoje é o jornalista Ricardo Galo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Ricardo, quando você percebeu que tinha vocação para o jornalismo? Eu sempre gostei de escrever, desde criança. E minha mãe comprava gibi para mim, ela sempre me estimulou muito a ler e tal. Eu escrevia para o jornal da escola. Isso era mais instintivo do que vocação. Eu não tinha noção, acho que, do que era vocação. Mas, quando eu era adolescente, meu pai me dizia que jornalista não ganhava dinheiro, que é verdade, assim, de certa forma. Fiz engenharia por conta dele. Não deu certo, porque a aula que eu mais gostava de engenharia era português. Então, enfim, não funcionou muito. Fiz um teste vocacional, eu lembro, e entre as áreas que esse teste vocacional apontou, estava jornalismo. É o que eu gosto de fazer. Eu acho que eu não vou conseguir fazer outra coisa na vida, a não ser isso, porque gosto muito. Você trabalhava no UOL respondendo aos e-mails de dúvidas dos assinantes. Quando que surgiu a primeira oportunidade na área de jornalismo? O UOL foi um emprego que eu arranjei para pagar minha faculdade. Meu pai conseguiu pagar os 6 primeiros meses e depois ele não ia ter mais condição de pagar. Eu continuei no UOL, mas eu estava já em 2001, 2002, perto do fim do curso, eu estava muito insatisfeito. E já não gostava mais daquilo que eu estava fazendo e precisava ir para jornalismo porque todos os meus colegas de faculdade estavam começando a ter seus empregos e eu não. Me ofereci para trabalhar no futebol interior cobrindo um time de Mogi das Cruzes, União Mogi. No UOL, o meu horário era das 9 às 3. Eu mudei para trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia. À tarde eu ia acompanhar o treino do União. E foi assim eu comecei a fazer alguns textos para o futebol interior. Uma amiga minha trabalhava no Mogi News e disse, que é um jornal da cidade, e ela disse que havia aberto uma vaga de estágio de graça. Fui no mesmo modelo. Acordava 4 da manhã, chegava às 6 no trabalho, meio-dia, à tarde, ia lá para o jornal, fazia e ia para a faculdade. Fiz esse suplemento, ambientes, eles gostaram, mas não quiseram me contratar. Nisso, eu já estava querendo sair do trabalho. O UOL, a meu pedido, me demitiu. Fui trabalhar de graça no Mogi News num segundo suplemento, quando o concorrente me chamou para um salário pago, eu ia ganhar acho que R$700 e tal, para ser repórter de cidades e esportes deles. Fui. Sem experiência nenhuma e tal, enfim. E 15 dias depois o Mogi News me chamou para voltar. E aí eu fui trabalhar no Mogi News como estagiário, ali foi meu primeiro salário. Por que você acha que ele te chamou de volta? Acha que ele se arrependeu? Acho que sim, porque acho que eles não queriam me perder e eles ficavam jogando com essa história de ou você trabalha de graça ou aqui você não tem nada, enfim. Você trabalhava no UOL, fazia estágio e ainda estudava. Como você conciliava o seu tempo? Havia alguma prioridade, assim? Era difícil, mas acho que era muita vontade, sabe? Você tem tanta vontade de fazer as coisas, de acreditar numa coisa que ainda não existe, mas que você pode fazer com que ela aconteça, que isso acho que foi me empurrando para frente. Eu não priorizava. O que eu menos priorizava era a faculdade, porque só tinha um trabalho de final de ano para entregar. Eu queria mostrar muito trabalho no jornal e no UOL eu já estava em vias de sair. Então eu fui relaxando. Antes de ir para São Paulo, trabalhar na Folha, você trabalhou em alguns jornais regionais, como o Diário de Mogi, o Mogi News, até a própria Folha de Ribeirão. Existem diferenças em trabalhar em um jornal regional e um jornal que abrange todo o país? Acho que ter trabalhado num jornal regional foi essencial para eu ter chegado num jornal maior. Mas as diferenças, por exemplo, o Mogi News, o Diário de Mogi, eu não sei como funciona aqui nos jornais daqui, o fluxo de produção era muito concentrado na cabeça do editor. O editor tinha as ideias e distribuía para os repórteres executarem. Na Folha é o contrário. O maior fluxo de produção vem dos repórteres. Os repórteres alimentam o pauteiro e a partir daí o jornal sai. As pautas que você vê no jornal, na Folha de São Paulo, a maior parte das pautas são pautas de repórteres ou agenda. E você criar pautas é um exercício de você afiar seu olhar, de você olhar para onde tem coisa errada, de você coisas diferentes. Não é de imediato. Foi um treino e foi um treino sofrido, assim. Eu apanhei bastante para aprender isso. Outra coisa diferente, ainda na comparação dos jornais,
a interferência política de que um jornal regional sofre é brutalmente maior do que um jornal de impacto nacional, por exemplo. O que eu estou querendo dizer é, o repórter tem muito mais, eu tenho muito mais autonomia na Folha para escrever o que eu quero, se estiver bem embasado, do que se eu trabalho num jornal, nos jornais regionais em que eu trabalhei, em que o grosso do material publicitário deles vem de administrações públicas, prefeitura, enfim. Então o interesse do jornal é ficar bem com todo mundo e, se der certo, a gente publica a notícia. Enfim, o jornal usava, acho que é um mau uso do jornalismo e um mau uso do profissional jornalista. Qual o diferencial que o jornal impresso tem em relação aos outros veículos de comunicação que fez com que você o escolhesse para trabalhar? Nem sempre, na prática, vendo hoje, o jornal é o melhor meio para você conseguir aprofundar histórias. Isso é um paradoxo, assim, sabe? E todo profissional, todo jornalista de impresso gosta de escrever muito. E os textos estão cada vez menores. Você disse aí que gostava muito de ler histórias, ouvir histórias. Como que é passar de um leitor de histórias a um contador de histórias? Pois é, eu acho que não é... Eu nunca tinha pensado as coisas dessa maneira, assim. Mas acho que é excitante você conseguir transportar para o papel aquilo que você viu. Quando lia histórias, eu tentava absorver delas alguma coisa. Eu tinha um estilo muito particular, o que às vezes você derrapa. Se você ficar arriscando muito, às vezes vai ficar de mau gosto. Mas é uma forma também, é importante tentar para você conseguir refinar o seu produto, o seu material. Você está escrevendo um livro sobre um brasileiro preso na Indonésia. Como que está sendo a produção dessa obra? Esse livro, eu estou finalizando esse livro e tal, ele deve sair esse ano ainda. Esse livro surgiu de uma viagem que eu fiz para a Indonésia a trabalho pela Folha em 2009. E aí me deparei com o caso de 2 brasileiros, são os 2 únicos brasileiros condenados à morte no mundo, estão presos na Indonésia. Fiz uma entrevista para a Folha com o personagem no tema do meu livro, o Marco. O nome dele é Marco Asher Cardoso Moreira, ele é um carioca, ele tem uns seus 50 anos e ele foi traficante de drogas a vida inteira. Para pagar uma dívida, ele foi entrar com 14 quilos de cocaína na Indonésia e foi flagrado preso lá. Isso era só uma reportagem. Eu achei que o assunto podia ser aprofundado. Com a autorização dele, eu vendi, ou seja, eu ofereci o livro para um jornalista da Folha de São Paulo, que é o editor da Publifolha, chama Alcino Leite Neto. E ele adorou a ideia. A partir daí, ele tentou negociar recursos para que eu pudesse viajar. Em julho de 2010, ele deu a resposta dizendo que o orçamento estava aprovado e tal, e em agosto eu fui viajar. Em agosto eu fui para a Indonésia. Eu fiquei um mês viajando. Peguei uma balsa até a ilha que o Marco estava preso. Aí você chega na prisão. São 7 portas, são 7 que eles chamam de pontos de checagem, até chegar à prisão e tal. E fiquei uma semana com ele lá, fazendo entrevistas, batendo papo, enfim. A gente tinha 3 horas de... Os visitantes tinham direito a 3 horas de visita. E depois fui para Singapura. O Marco tem uma história em Singapura que ele se acidentou de asa delta. Esse acidente de asa delta foi em 97. Ele foi preso em 2003. Esse acidente de 97 fez ele contrair uma dívida que o motivou a entrar com droga na Indonésia. Então eu fui para Singapura para tentar ir no hospital em que ele ficou internado e tal. Fui. De lá eu fui para a Holanda, para Amsterdã, que é onde o Marco viveu muito tempo, era a base dele. Enfim, voltei e comecei a escrever. O processo de produção de um livro é complicado, porque é uma apuração quase interminável. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque o jornalismo diário já é uma busca detalhada do fato. Do livro deve ser ainda muito mais. Como que é essa transição do jornalismo diário para o jornalismo literário? O jornalismo diário ele é menos detalhado, talvez, do que você suponha ser. Eu acho ele, dependendo da abordagem que você faz, muito superficial. O modelo de livro é muito complicado, é muito diferente, porque tudo tem um certo desdobramento. Por exemplo, eu tive que pesquisar sobre a história da pena de morte na Indonésia. Tive que entender por que a Indonésia é de morte.